Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com o diretor executivo sênior B2B da Samsung Brasil, Cauê Melo. Seja bem-vindo. Obrigado, Doug. Prazer estar aqui. Prazer, pessoal, falar com vocês. Momento para trocar ideias, trocar aprendizados. Vai ser um prazer conversar hoje. É pra gente começar aqui esse case de PepsiCo. Você falou de IA aplicada, junto com generativa. O que vocês fizeram nesse case, assim, para entender quais foram as soluções? A gente vê muito Samsung, quando a gente fala Samsung, a gente lembra de wearables, smartwatch, Sim. TV. Sim. Cara, as casas, dificilmente você não tem pelo menos um único produto Algum Samsung. aparelho, algum equipamento. Uma coisa você tem verdade. Samsung, cara. Difícil. Pode não ser um celular, mas a máquina de lavar, ou a geladeira, ar-condicionado, é tanta coisa no ecossistema. Mas quando a gente fala de B2B, como que foi esse case para a gente entender onde a Samsung está inserida no B2B? Para chegar nesse case, a gente dá um passo atrás e usar o gancho que você deu. Da mesma forma que na pessoa física, digamos assim, no dia a dia do consumidor final, a gente está presente, a pessoa jurídica também, em outros aspectos. Então pensa que, por exemplo, a força de vendas de campo de trabalho de uma empresa, pode ser o próprio time de escritório, desenvolvimento, pode ser de decisores, pode ser fábrica. Você tem vários ambientes que vai ter o mesmo aparelho de mobilidade, que é o celular. Você vai ter tablets como uma grande ferramenta de produtividade. Imagina, por exemplo, empresas de logística, frotas. Muito, né? Muito. Então, como é que eu uso tablet de maneira estruturada? Não é o tablet pelo tablet. Como é que o tablet vai ser um device, um aparelho que na ponta vai ajudar a ter mais do que a melhor rota, ele conseguir ter informações adequadas do tipo de entrega, mudou, não mudou, o horário, não mudou o horário, de que forma ele vai ser recebido, troca. E assim a gente leva essa presença de mobilidade, passando lá pela torre de decisões, o Control Tower que nós chamamos. Você vai ter lá toda a monitoria dos principais KPIs. Imagina uma empresa de utilities, uma transmissão de energia. Você tem diversas torres. Como é que você monitora qual torre tem naquele momento algum tipo de problema ou mitigação de problema para que ele aconteça? Você vai ter lá uma monitoria do Control Tower. E aí traduz tudo isso com alguns dos cases, dentre eles o que a gente tem orgulho, lançou recentemente, está no nosso canal lá, que é o da PepsiCo. PepsiCo é um grande parceiro nosso e esse projeto é bacana porque é aquele tipo de projeto que é feito literalmente a quatro mãos. Já um parceiro nosso, não falo nem cliente, é um parceiro nosso de longa data, mas é como você consegue desenhar a quatro mãos um projeto. Então mais do que, preciso fazer a automação da força de vendas. Poxa, a automação da força de vendas a gente consegue fazer, não é pelo aparelho. Como é que você consegue fazer um redesenho de processos para que na ponta a força de vendas consiga ter melhor roteirização, melhor entendimento do supply, melhor entendimento de qual que é a conversão daquele ponto de venda, isso chegue de maneira estruturada para o time de supply, logística e obviamente vendas, e como tudo isso vai estar integrado para isso ser republicado de alguma forma, seja com os próprios fornecedores da PepsiCo, com os próprios clientes da PepsiCo. Como é que você traduz tudo isso em conjunto? Esse é o tipo de case que a gente fez. Então mexe com diferentes aparelhos. Sensacional. Mas assim, a gente está falando de hardware ou software também? Porque você foi falando, eu fiquei lembrando no evento que eu fui do pessoal da Salesforce, de PepsiCo, que eu imagino que vocês estão por trás também de... Absolutamente de tudo integrado. Também, tudo integrado. Né? Tudo integrado. Porque, de novo, no B2B não é só o hardware, não é só o software, não é só o serviço. É literalmente a solução. Então, para sair do clichê, o que é a solução? É como é que você desenha esse projeto de fato englobando todos os equipamentos que façam sentido. Uma coisa que eu tenho muita preocupação, Doug, é como é que a gente trabalha sistemas legados. Porque mais do que investir em novos equipamentos, quais são os sistemas legados que a gente vai utilizar, reaproveitar, sobrevalorizar? Total. Usando softwares atuais, desenvolvidos em conjunto, também com os parceiros. Nós temos um ecossistema de parceiros, que eu acho importante citar, enorme. São milhares de parceiros que todo trimestre fazem negócio com o Samsung ou sobre o Samsung. E já volto no caso de PepsiCo, que tem parceiros que são desenvolvedores, revendedores, distribuidores, integradores, importadores. E cada um deles vai trazer um layer, uma camada diferente de serviço a ser integrado. E no caso de PepsiCo é a mesma coisa. Como é que a gente, junto com eles, desenha quais são os parceiros, quais são os ambientes, e a entrega software, hardware, serviços de maneira integrada. E mais do que ser integrada, vamos olhar o impacto disso aqui. Então não é só a pré-venda, o desenho, o deployment, a implementação que é chave, e acompanhamento dos KPIs se isso foi sucesso, se funcionou, quais são as possíveis rotas alternativas em caso de não sucesso. Isso é um trabalho consultivo que a gente faz, desde grandes companhias como o caso PepsiCo, como outros cases que a gente fez públicos e privados, eu posso citar alguns depois, mas chegando também no que é a grande massa do mercado brasileiro, que é pequenas e médias empresas. Como é que você ajuda uma pequena e média empresa a investir de maneira estruturada, correta? O que é o correto? Poxa, muitas vezes ele não sabe no que investir, como investir, não tem nem às vezes o capital para investir. Então como é que
empresas como a Samsung, como o nosso suporte, como é que a gente ajuda literalmente nessa jornada de entender qual que é o seu pain point, sua dor de momento, o que faz sentido investir nesse momento, o grau de maturidade que você tem de adoção tecnológica, tornar isso, obviamente, mais pragmático possível e depois tornar viável. Tem que ser viável financeiramente. Quais são as formas que dois lados, Dos dois lados. Dos dois lados. Então, ferramentas de viabilização de negócio, através de compra direta, através de locação, através de leasing. Tem N ferramentas e parceiros que a gente usa para tornar isso viável para essa pequena e média empresa. E ser consultivo, porque ele tem que se preocupar com o core dele. Esse core pode ser uma pequena franquia, que já tem um modelo de negócio estruturado, ou uma empresa nova, pequena e média empresa nova, que ele precisa de apoio na adoção tecnológica. E tudo isso com invólucro agora que é a AI. Como é que a AI traz isso? Então isso é bacana. Como que a IA envelopa tudo isso para vocês lá? Eu imagino que vocês já usam IA há séculos. Sim. Não é Com outros nomes, Outros nomes. Já chama IA, A preditiva, todas as outras que vieram antes. Machine Learning. Machine Learning, Internet of Things, né? Sim. O IoT, que já tem isso embarcado há muito tempo, Sim. é cada vez mais barato, com mais acesso. Eu acho que o pulo do gato aqui, quando a gente começou a realmente pensar em IA e falar mais de IA, foi a generativa. Fato. Que daí você começou a criar coisas, a ser criativo, a usar de uma outra maneira mais pro consumidor final ali, não só o Enterprise. Enterprise já usava bastante, né? De outro formato, mas usava. A gente usava para análise de dados, algumas coisas que, cara, algoritmos são IAs, né? Querendo ou não, né? Parece que hoje é isso. O IA é um grande guarda-chuva, é um conceito, é um uma tema. coisa tão abstrata, né? Mas para vocês, assim, essa mudança, de 2022 para cá, principalmente no Enterprise, o que vocês veem de grandes usos que fala, cara, realmente aqui é o que está dando resultado para as empresas? Quando há uma metodologia de aplicação de inteligência artificial. Então, vamos lá, mais do que essa grande corrida do ouro que a gente está vivendo agora, todo mundo fala, eu preciso colocar IA. O que do IA? Para onde? De que forma? Powered by IA. Powered by IA. O que está fazendo, ninguém sabe, mas está lá. Então, há uma grande corrida do ouro e de tempos em tempos, especialmente no mercado B2B, você tem esses grandes cenários de, poxa, eu preciso estar é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, que eu não posso estar fora disso aqui. Dessa hype. Então, o primeiro ponto da nossa metodologia é assim, entender o que para você faz sentido no seu negócio nesse momento. Então, se é uma indústria, imagina uma linha de produção. Como é que a AI pode te ajudar na linha de produção? Desde correção básicas de processo, passando por correções de índice de qualidade, chegando ao ponto de redesenho e desenvolvimento do próprio projeto de um produto. Então, scripts de produto, por aí vai. Isso é uma camada inicial. Pensa numa camada de desenvolvimento, por exemplo, empresas de mídia. Poxa, a aplicação de AI, Gen AI, aqui falando de AI generativa, é ainda maior. Então, a maneira como se faziam campanhas, como se desenvolviam... Completamente. Absolutamente. Desde a quantidade de pessoas envolvidas, o grau de competências dessas pessoas, aí você precisava de pessoas com grau de competência X, agora de repente é Y. E algumas com X mais Y. E coisas que a gente não conseguiria fazer, que é a hiperpersonalização, por exemplo, era impossível. No grau de granularidade que você faz hoje, você não conseguiria. Então, esse tipo de assessment inicial, essa avaliação inicial, é chave para a gente quando faz essa consultoria desses grandes clientes nossos. Então, vamos entender o que faz sentido para você com AI agora. Muitos deles já têm algum grau de desenvolvimento de AI, seja com parcial em sistemas desenvolvidos proprietários, ou com ferramentas de mercado, seja no OpenAI, seja Gemini, seja até com Copilot em alguns casos. O nosso trabalho, e nós como Samsung, nós somos um stack que trabalha com basicamente todas as plataformas. Por isso que a nossa onipresença nesse sentido, ela é positiva porque eu consigo ser híbrido, consigo ser dedicado e consigo ao mesmo tempo ser múltiplo. Então entender essa necessidade do cliente para fazer. O que faz sentido para você, qual projeto de AI e por quê? Em quanto tempo de adoção? Com quais objetivos no final do dia? Aí a gente começa, e aí que a gente tem sucesso no desenvolvimento e na aplicação. Porque se você faz um projeto e depois não tem um retorno em cima dele, o cliente fala, poxa, ok, não fez tanto sentido para o meu negócio, eu não vi um resultado tão impactante. Então, o nosso trabalho é ser consultivo do pré ao pós. E por isso que a gente está presente, se imaginar qualquer vertical, que a gente está presente do varejo alimentar, ao varejo de moda, à indústria, educação pública é um tema que eu gosto muito, me envolvo bastante com educação. A gente tem participado, eu diria, de uma grande transformação na educação no Brasil, a gente pode falar disso daqui a pouco. Legal. Ao chegar ao ponto até, basicamente, quando fala de Smart Cities, que a gente fala isso há 15, quase 20 anos atrás, Smart Cities, hoje o conceito de Smart Cities, ele está num grau de desenvolvimento de integração que aspirava-se há 15 anos atrás e que muitas vezes agora, com alguns processos automatizados de AI, é possível fazer. Então, um pouco da nossa presença de como a gente vai estar ao lado desse cliente nessa jornada, do grande cliente ao pequeno cliente. A cabeça está borbulhando, né? Porque eu já fiz tanto projeto de Smart City junto com Eletromedia. Sim, parceiro nosso. Eu falei, cara, tem umas coisas que a gente conversa, assim, que a gente vê, tipo, Singapura. Sim. Umas coisas que você fala, cara,
A gente tá tão distante da Coreia. Você fala, a inteligência de semáforos, a segurança. Você fala, cara, não precisa mais policial na rua. As câmeras são vigilantes e estão ali onipresentes, ajudando. Aí surge o Smart Sampa agora. Sim. Estamos atrasados? Vocês estão dentro desse projeto Smart Sampa? Parcialmente sim. A gente sempre faz parte de um conselho consultivo, né? Que todas as entidades, não só governamentais, mas entidades de classe, que de alguma forma trabalham em regulamentação, novas tendências de tecnologia. É muito importante quando se fala em investimento público, tem uma preocupação na prova de valor desse investimento. Já é uma tecnologia, já que tem maturidade mensurável, adequada para o investimento público. Então, Smart Sampa, assim como outros projetos, a gente sempre tem, de alguma forma, participado para ser consultado, engajado ou, no caso, até implementado. E só voltando rapidamente sobre o Smart Cities, que é um tema bem bacana também, imagina a questão, os americanos falam first responders, né, os primeiros respondentes. Mais do que você ter inteligência de semáforo, é o seguinte, como é que eu garanto que seja o bombeiro, polícia ou qualquer outro tipo de serviço público de primeira emergência, consiga ter alguma rota de priorização, não só entre semáforos, mas ao mesmo tempo de gestão do tráfego. Isso já é possível fazer, em alguns casos já é aplicável. Seul é um caso disso, a Polícia de Chicago, nós temos um case bem bacana também, está publicado também na nossa playlist de casos de sucesso no canal do Samsung Brasil. Você consegue ver na prática como é que é a integração dos equipamentos e tecnologias em conjunto, de novo, tendo mais do que o melhor hardware, tendo um hardware que faça sentido no conceito de processo com as aplicações de software e um nível de serviço altíssimo. Aí você vê o impacto disso na população. Isso é um valor inestimável. Então, enfim, no auge, é muito legal. E aí quando você tem esses sistemas, eles tendem a virar legado muito rápido, porque a tecnologia avança muito rápido. Sim. E quando a gente fala de qualquer implementação pública, a gente tem que pensar sempre, daqui 15 anos vai estar válido ainda ou não, daqui 5 anos. Como que é esse pensamento para manter o negócio sempre em updates, né? Porque a gente tem updates quase semanais, né? De hardware, de software. Sim. Como que a gente faz isso no âmbito público? Aí a gente entra até na educação nesse sentido também. Ótima pergunta. E te respondo o seguinte, aí vem as esteiras de produção, esteiras de desenvolvimento. Quando nós desenvolvemos um tipo de produto, óbvio que você pensa nessa longevidade nas próximas possíveis etapas, gatilhos de desenvolvimento desse produto. Na audiência que você quer trabalhar aquele produto. Então imagina, nós temos, por exemplo, equipamentos de área médica. Equipamentos de área médica, você imagina um desenvolvimento futuro de várias gerações desse produto para a aplicação dele. Na área pública principalmente. Então pega o caso de educação. A gente tem participado e tem implementado no Gerúndio, estamos implementando dezenas de milhares de salas de aula. Com a case publicado, consigo dar detalhes de como você transforma de fato a educação em sala de aula. Vamos traduzir na prática. Pega período pandêmico, especialmente. Houve uma grande adoção rápida, porque estava todo mundo em casa. Necessidade de como é que você municia os alunos, professores e, obviamente, toda a gestão com os equipamentos para ter aula remota. Então, chegou na ponta dos alunos com tablets, Chromebooks, notebooks, para professores e afins. Houve uma adoção rápida e não necessariamente estruturada, porque foi não planejada, né? De como a gente conseguiria manter um certo grau de metodologia de ensino e minimamente mantivesse o engajamento desses alunos públicos e privados. Muito bem. Com todos os desafios que aconteceram, impactos que inegavelmente aconteceram nesses anos de pandemia, vamos chamar 2 anos e meio, passa o período pandêmico, volta todo mundo para a sala de aula. Voltam todos para a sala de aula e os investimentos feitos por escolas, professores, pais, alunos, de devices, de equipamentos. Como é que eu tenho esse equipamento aqui? Voltei para a sala de aula, sou aluno do ensino público, como é que a gente reaproveita isso? E aí entra o papel da indústria de, olha, isso é passível de ser aproveitado de uma maneira estruturada em sala de aula e se tornar um ensino talvez mais eficiente. E sempre que a tecnologia tem que ser em prol da metodologia de ensino, e não a metodologia se adaptar à tecnologia. E a gente tem cases de números aqui no Brasil, mas a gente tem um cuidado. Tem uma feira agora, todo começo de ano em Londres, chamada BET Educação. A gente leva clientes, parceiros, tem a BET Brasil também que a gente participa. Por que eu cito a BET? Lá é um evento importante que a gente consegue mostrar, lá em Londres, a aplicação de fato, como é que desde do ensino infantil, passando por um ensino básico, chegando ao ensino fundamental, ensino médio, de quanto tempo de tela, de que forma as telas em sala de aula vão ser utilizadas, de acordo com a metodologia de ensino. E aqui no Brasil não foi diferente. Então você pega casos como Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, posso citar alguns outros casos, que você tem do professor ter a tela interativa, a lousa interativa, em que ele consiga ter, com a lousa interativa, parte dos alunos ensino presencial, parte pode estar remoto, todos tendo a mesma experiência de conteúdo dado, tendo o mesmo, ou muito próximo, o mesmo grau de interatividade que o professor está passando, anotando ou falando, eles estão vendo, ouvindo e interagindo de maneira responsiva.
E aí, como é que vem a camada de AI em cima disso? AI na educação. Primeiro, com a premissa de segurança. Quando você fala em educação, primeiro, não só na educação, qualquer adoção de tecnologia, primeiro vem segurança. E a nossa premissa como segurança é sempre qualquer envolvimento de AI, seja generativa, ou seja processual, ou seja mesmo básica, de acessos, ela vai ter que sempre ter a premissa de segurança. No nosso caso, em nível de hardware, nem ainda de sistema operacional. Ela roda no nível do hardware, com a nossa plataforma Knox, por exemplo. Então, no caso de educação, mais ainda. Então, como é que eu trago AI para a sala de aula para ser uma ferramenta de apoio ao professor? Para gerar conteúdos, programação de aula, aplicação de testes, submissão de redações e assim por diante, para que o professor seja o grande maestro. Ele tenha cada vez mais tempo de interação com o aluno, para trabalhar com os alunos que eventualmente precisam de mais atenção, para acelerar aqueles que estão produzindo melhor, performando melhor, e dar esse empoderamento para o professor em sala de aula e, Doug, ver os resultados. É algo que você fica muito orgulhoso. Você tem número de engajamento que melhora? Porque deve ser um absurdo, Mais né? que engajamento, a gente toma um cuidado de acompanhar, seja com a Secretaria de Ensino, seja com diretorias acadêmicas, quando fala de escolas particulares, em diferentes níveis, tá? De novo, no ensino infantil até faculdades, universidades. Graduação, né? Você vê níveis de aproveitamento e nota, assiduidade em sala de aula. Um ponto que é muito importante a gente tomar cuidado e acompanhar o ensino público é aquelas salas ou aquelas turmas que já têm um grau de adoção de tecnologia, a evasão é menor. Então, você tem tantos KPIs que você pode olhar e ver o impacto disso, e a gente fazer parte dessa jornada nos dá muito orgulho. Por isso que a gente constantemente é chamado por instituições, governos, associações para ajudar a desenhar esses processos, ajudar a apontar que caminhos ou tecnologias fazem sentido para o momento do Brasil, para a metodologia daquele estado, daquela escola, daquela instituição, e fazer essa transformação em educação é fantástico. Então esse é um exemplo do que em público e que dá levar privado do que a gente faz participação, e é fantástico. Falando de educação, que ligação você tem com a educação, assim? Porque trabalhar com tecnologia você tem que estar em constante aprendizado, né? Dia sim, dia também tem coisa nova surgindo, você precisa se atualizar. Como você faz esse seu roadmap de inovações e aprendizados? Sim. Como que você, Cauê, pessoa física, faz para estar sempre antenado? Talvez tenha a ver com a minha geração, talvez tenha a ver com metodologias que você trabalha ao longo da sua carreira, muita leitura. Eu tenho o hábito de ler. Então, gosto de ler e agora mais recentemente, vamos falar uns 5 anos para cá, para ser justo, antes disso não, ouvir podcasts. Então, posso te mostrar a minha lista Sou viciado também. Dos meus podcasts prediletos, as diferentes plataformas de escuta, Spotify, Deezer da vida. Como é que você, por exemplo, escuta atualmente estou escutando bastante podcasts de construção e AI aplicadas na prática em alguns segmentos de indústria. É muito interessante ver a rapidez do que está sendo implementado e coisas que eram conceitos há 2 anos, só para entendi. Esse conceito é aplicado. Eu falo assim, sabe aquele conceito? Já tem um grau 2 dele. Então, tenho o hábito de leitura, tento municiar com principais temas que fazem sentido para o meu desenvolvimento como pessoa e, obviamente, como profissional. Então, alguns livros de AI, atualmente eu tenho lido mais. Eu tenho uma preocupação legítima de ter propriedade quando eu falo com o meu cliente, com a minha audiência. Se eu não souber, não tenho problema nenhum. Eu falo assim, não tenho domínio desse tema, eu não tenho ainda opinião formada, não tenho conteúdo, eu vou estudar e volto contigo. Agora, quando eu me proponho a falar contigo, eu vou propor baseado em algum conteúdo, um lastro que eu tenha construído, por experiência, por leitura, por aprendizado. Então, eu municio bastante com leitura, ouvindo podcasts, e naturalmente quando você encontra algum tipo de curso estruturado, que já de alguma forma tenha sido aprovado, eu tento me municiar também dessa forma. Sejam cursos do Brasil, lá fora. Então é importante porque, como líder de uma divisão muito importante, um dos principais players de tecnologia do mundo, e é papel muito importante no Brasil, eu tenho uma responsabilidade quando eu chego na frente de um cliente, de como é que eu traduzo o valor para ele. Não venho na frente do cliente para falar de basicamente features de produto, sabendo que eu tenho eventualmente os melhores produtos. Como é que eu agrego valor para o negócio dele. E para ter a legítima troca, sendo que cai no clichê de troca é, poxa, se eu cheguei para desenvolver o projeto em você a 4 mãos, o que eventualmente eu estou acompanhando contigo que eu ainda não sabia? E tenho até a humildade e o respeito de estou aprendendo com isso também. Então você aprende no dia a dia e faz muito sentido. Cada projeto você aprende uma coisa nova, não tem como, né? Porque falando em solução, para cada cliente você faz algo super customizado. Sim. E esse é um grande desafio, né? Quando você pega Enterprise, né, você tem dinheiros, né? Falar em dinheiros. Sim, bolsos diferentes. Bolsos diferentes envolvidos. Na hora que você fala do SMB, né? Do pequeno, médio, como vocês fazem para atender essa galera que não tem tanto capital, né? Você começou a tocar nesse assunto, eu falei, cara, tá, mas a empresa de tecnologia, normalmente a gente está pensando em escala, eu vou dar a solução para ter o maior volume possível de gente, mas como que eu consigo desenvolver essas soluções, seja por segmentos específicos, eu vou atrás, como que vocês fazem esse desenvolvimento? É um bom ponto.
final do dia a gente tem que estar acessível ao cliente nos diferentes pontos de entrada que ele possa ter conosco. O primeiro grande ponto de entrada, eu volto ao que eu falei, a gente tem uma comunidade de parceiros muito rica e muito presente. Legal. O Brasil é um país capilar, por natureza, dada a dimensão geográfica. Segundo, pela forma com que os negócios são feitos em diferentes regiões do Brasil. Se você usar a mesma metodologia de venda que você vai usar para o Nordeste e para o Sul, você dificilmente vai ter o mesmo sucesso nos dois lugares. Terceiro âmbito usando esses parceiros que estão presentes, onipresentes aí no Brasil como um todo, como é que você suporta esses parceiros com desenvolvimento, treinamento, capacitação, certificação, para que ele leve para esse cliente pequeno, médio na ponta, a forma de levar nossas soluções. Então, usar os parceiros é o primeiro ponto. Segundo ponto, e naturalmente é a escala principal, é você ir para o online, porém com um online que seja customizado, que seja minimamente humanizado. Poxa, como é que vai ser um online humanizado? Você vai trabalhar aí novamente entra o advento do AI, como é que você trabalha um AI responsível online, em que você tenha, a audiência pode perguntar não só clique a opção 1, a opção 2, a opção 3, você tem um menu, um script já pré-definido. Como é que você consegue minimamente ali roteirizar, direcionar e suportar. Você vira um consultor online. Um consultor de maneira assim, em alguns casos, quase não perceptível. Óbvio que a gente sempre sinaliza, isso aqui é um atendimento, um chat via AI, né, via um avatar. Ao mesmo tempo você consegue ter o grau de responsividade tamanho que majoritariamente as perguntas básicas são bem cobertas ali. Então, um outro ponto é, no online, como é que você consegue, desde um self-service, para o cliente que é, de certa forma, mais independente, até para aquele que precisa de algum grau de consultoria. Esse grau de consultoria passa por diferentes graus de maturidade. Então, tem aquele que não sabe nem por onde começar, aquele que fala assim, poxa, eu tenho essa dor, eu entendo que esse é o caminho, faz sentido ou não, então online você consegue fazer com promotores online e tal. E no final do dia também você tem, de alguma forma, um suporte diretamente com um time de atendimento nosso. Então nós temos um time de atendimento bem vasto, a Samsung é um grande player, tanto o time de atendimento remoto, né, via o nosso contact center, até o time de campo que vai fazer um trabalho aí mais customizado. A gente tem noção de números assim, quantas pessoas estão nesses atendimentos só no B2B mais ou menos? É um número, a gente divulga o número individual, mas pode falar o seguinte, um número que é bastante representativo do nosso quadro de funcionários no Brasil. Porque se pensar o seguinte, o SMB hoje, não é hoje, né, historicamente, é majoritariamente o número de companhias do Brasil. Você pega as maiores empresas, você vai falar de algumas, poucas milhares, dezenas de milhares nem chega. Então essa pequena e média empresa... Você vai falar de 500 empresas, exatamente. 1.000 empresas, a SMB. As principais referências numéricas, você pega a Fortune 500 ou a Valor 1000, no caso do Brasil, você não foge muito daquilo em relação ao tamanho. O restante é o SMB. E no SMB você tem esses clusters, tem esses silos, que aí, respondendo a outra parte da sua pergunta, a gente usa muito entidade de classes. Então como é que eu chego para uma associação de bares e restaurantes, associação de franquias, associações, nós temos parceria com boa parte delas, para ajudar a não dar só o suporte técnico, suporte consultivo e, obviamente, aí vem a parte final da sua pergunta, tornar viável. Não adianta mostrar o estado da arte da tecnologia, falar, isso aqui é o que há de mais moderno, mais desenvolvido em tecnologia para aplicação do que você precisa e ser inviável financeiramente, até economicamente. Então, a gente tem ferramentas... cheio da vontade e não consegue implementar. Então, a viabilização é parte fundamental do nosso processo. E aí entra não só os parceiros, mas as ferramentas que a gente tem para viabilizar isso. Ferramentas, meios de pagamento, formas que você consegue trabalhar com modelos que façam sentido para aquele parceiro. Vou trazer um exemplo prático. Nos últimos uns 5 anos para cá, ou 3 anos para cá, a gente viu um processo de retail media explodir. Tá? O retail media explodiu a números bastante agressivos no Brasil. E a gente não só acompanha, como fez parte dessa transformação. Boa parte dos players de retail media ou trabalham com produtos, ou vendem produtos, ou desenvolvem em cima dos produtos Samsung. Então como é que a gente acompanha essa jornada em retail media? Em supermercados. Mudou muito o jogo em supermercados. Né? Hoje, cada vez mais o consumidor que passa em frente ao seu produto na gôndola e de alguma forma não foi impactado ou não fez a conversão, jogou dentro do carrinho, você de fato pode ter potencialmente perdido uma venda. Então como é que você ajuda uma marca, ajuda o supermercado a tornar isso mais viável, essa conversão na ponta mais viável? E aí como é que você usa esses players, esses parceiros de retail media a fornecer suporte, fornecer maneiras de tornar isso viável, esse investimento de tecnologia a ser feito, sem onerar demais o supermercado, sem onerar na ponta o cliente final. Esse é o nosso papel. Então a gente passa por isso. Porque quando você fala em supermercados, vamos falar varejo alimentar, falo muito que tem 2 formas de você suportar um cliente, né? Você valoriza para o cliente. Você ajuda ele a ter mais receita, você ajuda ele a reduzir custos, e quando o projeto é muito bom, você consegue as 2 coisas juntas, né? Então pega o varejo alimentar, um dos principais pontos é aumentar o ticket médio por cliente. Então você tem alguns KPIs, como gerar mais tráfego, depois do tráfego, como você aumentar a conversão, e na conversão aumentar o ticket médio. Muito bem. Como é que a gente faz um projeto? Pensa uma grande rede de varejo alimentar. Essa mesmo que você pensou aí na sua cabeça agora. Essa grande rede de varejo alimentar é um projeto, tem projetos conosco, em que você chega, nós temos a presença desde a
passagem pelo drive-thru, chegada pelo menu board em cima do caixa, totem de autoatendimento, a integração do que eventualmente você consegue fazer no totem com a cozinha. A jornada inteira, né? A jornada inteira. E aí você tem que pensar o seguinte, poxa, o cliente chegou lá, fez um autoatendimento no totem, solicitou lá a sua refeição. Por acaso ele não pediu uma sobremesa ou não pediu um café. Muito bem, enquanto ele está ali aguardando ser chamado na fila, você tem a tela de fila, por exemplo, Ele está logado. ele pode estar logado via mobilidade dele, ou mesmo via um cartão impresso, que seja, um ticket impresso, ele pode estar sendo impactado por justamente ofertas pelas quais ele não pediu ali. Ele fala, caro cliente, vimos que você não pediu a oferta tal, o acompanhamento tal. Se você não usando o seu mesmo ticket ou o cupom que você foi impresso ali, se você voltar no totem, você ganha 5% de desconto em cima daquele produto que você não pediu. Você está aumentando o ticket médio. Sem prejuízo de fila no atendimento dele. Então, e ao mesmo tempo, poxa, como é que eu trabalho esse conteúdo, né, em loja? Deve ser muito complexo. Aí vem outra parte de você tornar viável e mais palatável essa adoção de tecnologia. É aí que a IA entra com força. A IA entra com força nisso. Quando eu falei para você que nós temos uma preocupação legítima de tornar a IA na prática, imagina que basicamente com um aparelho de celular, o CIO, o CTO, o gestor, ele consegue, nessa grande rede de varejo alimentar, imagina que ele fala o seguinte, poxa, na loja de Moema eu preciso aumentar o meu ticket médio na parte da tarde de cafés. Na loja de Porto Alegre eu preciso aumentar, na verdade, meu café da manhã. Ele consegue desenhar qual conteúdo, em qual horário, entra em qual loja, das milhares de telas ou totens que ele tem espalhados pelo país, pelo único celular que ele tem. Então você consegue usar inclusive gatilhos de AI. Então de alguma forma se o faturamento foi ali abaixo, automaticamente já tem triggers, gatilhos que entram com certo conteúdo. Se o resultado foi atingido, entra outro tipo de conteúdo. Então um AI responsivo de acordo em cima disso. Esse é o tipo de jornada que a gente ajuda os consumidores e clientes a alcançarem seus objetivos. Isso vocês estão considerando como retail media ou não? Não. Não, não. Isso faz parte da da deixar claro, né? Porque a gente começou a falar um pouco de retail media, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente vão ficar meio confusas, que a gente já falou em outros episódios aqui, que é uma coisa que está crescendo muito. Está crescendo muito. A gente trouxe a Flávia da Leroy falando sobre isso, a Lê lá da CNN também falando sobre isso, né? E você fala, cara, uma coisa é o PDV, né? Mas o negócio começou no marketplace, né? Sim. Né, nos grandes marketplaces, e o negócio começou a ir para o PDV. Vocês integram também os marketplaces já nos PDV, nessa inteligência toda? Porque aí tá o pulo do gato, né? Eventualmente sim, vai depender muito do tipo, o tipo de projeto que o cliente quer. Tem alguns clientes que vão basicamente trabalhar retail media como eu não tenho CAPEX, não tenho capital próprio para implementar, eu quero um parceiro que implemente e eventualmente a gente traga ads em cima disso, traga a publicidade em cima disso. É um formato. Outro formato, ele fala, não, eu quero que isso traga desde a jornada do consumidor, eventualmente tenha tido comigo lá atrás online, e aqui no PDV eu faço uma conversão com outros tipos de aplicação. Dá para fazer. O importante é como e quais são os parceiros que vão estar envolvidos nisso, né? Então, é um parceiro só de retail media, é um parceiro de desenvolvimento, é um parceiro... O que o cliente quer com aquele projeto? Então, a definição de escopo de projeto e de que forma ele vai ser implementado é chave para garantir esse sucesso. E o retail media, eu te falo, tem um potencial muito, muito grande de crescimento no Brasil, porque você vê a aplicação ainda... Nesse momento é normal que a curva de adoção se dê dos maiores players no primeiro momento. Tá engatinhando ainda o que você tem. Como diz um colega meu, estamos arranhando o topo da superfície do iceberg. Não chegamos nem no topo do iceberg ainda. Então tem um potencial enorme, especialmente quando você trabalhar em diferentes camadas de capilaridade com retail media. Então retail media, e aí tem N formatos a serem explorados, o importante é sempre fazer um projeto que, dólar sobre dólar investido, você tenha de fato um retorno estruturado e longevo, né? Não trabalhar com retornos, falam que é batimento cardíaco, né? Tem uma das tecnologias que eu estava estudando um tempo atrás, que é a tal do Beacon, né? Que você está passando na loja ali e você consegue dar push notification ou mudar a jornada desse cara. Nessa mesma conversa que a gente está tendo aqui, a Samsung tem essas soluções também de integrar o que está passando, porque com GPS, que o cara está no relógio, mas o celular, você tem dados e coisas que você pode fazer, inúmeras formas de fazer isso. Tem. Essa pergunta é muito boa, porque alguns clientes de varejo de moda, especialmente, tem muitos projetos ou até vontade de implementar algumas tecnologias. A gente fala o seguinte, começa sempre pelo respeito à limitação à lei LGPD. Então, isso é fundamental, entender? A jornada do cliente em loja vai depender muito do opt-in que o cliente dê na própria loja e respeito à lei LGPD e a forma que esses dados vão ser armazenados, por quanto tempo e de que forma ele vai ter esse tráfego desses dados. Mas chegando ao ponto do desenvolvimento, fica o convite para você, quem da nossa audiência quiser visitar o nosso showroom de B2B aqui na Samsung, aqui ao lado do Shopping Morumbi em São Paulo,
um entendimento na prática, tangibilização do exemplo que eu vou falar para você agora. Então imagina essa grande loja de shopping, que é uma loja âncora, como é chamada loja de shopping, de departamentos de moda. Então você tem ali diversas gôndolas, corredores, e não necessariamente todas têm o mesmo tráfego, não necessariamente todas têm a mesma oferta atrativa. E quando você fala em varejo de moda, você está falando por preço de metro quadrado de custo. Então, especialmente em shopping, é aluguel. Então como é que você trabalha a otimização desse, não ter essas zonas de sombra, né? Como é que você trabalha de forma a não permitir ou a alavancar outros pontos, que é maximizar o retorno por metro quadrado de loja? Então a jornada que a gente faz em loja de departamento de moda, por exemplo, varejo de moda, é como você faz desde o impacto inicial para trazer o cliente em loja, ou seja, trazer o cliente para dentro da loja, você aumenta tráfego dentro da loja. Segundo, é como é que você trabalha ativações de sinalização digital no que são as ofertas principais, os heróis, né, os heroes products que você tem ali, fazer essa ativação, e essas zonas de sombra, você permitir ter ativações diferentes que gerem um tráfego, um fluxo diferente em loja, para diminuir zonas de sombra em loja. Isso é feito com sensores, isso é feito com mapeamento de calor, isso é feito com tráfego de alguns dados que eventualmente o cliente assim permita. E aí junto você consegue trabalhar um conceito, falando de AI, há anos atrás a gente falava também de Big Data. Sim. Como é que você tem múltiplos camadas de dado que você possa integrar as camadas de dados e seja preditiva na hora de o cliente estar passando, poxa, aquele cliente que entrou ali, ele ficou parado em frente àquele, especificamente aquele manequim um tempo. Que na próxima sinalização digital, volte aquele manequim ou aquela imagem que ele ficou potencialmente tendenciando a comprar. Como é que você trabalha essa ativação? É possível. E por fim, ao final dessa jornada toda em loja, é como é que você tem, de alguma forma, um brand experience na marca, uma experiência de marca com esse cliente. A gente acabou de lançar na semana passada um produto que foi em destaque na CES em Las Vegas esse ano, que foi o nosso Spatial Digital Signage, que basicamente é uma tela 3D, em que você não precisa de óculos. Cara, é sensacional. É espetacular, cara. E eu tava vendo isso pra fazer uma ativação 3 anos atrás, aí de repente a Samsung lança, eu falei, olha, tá lá a tecnologia que a gente tava tentando fazer, ninguém conseguiu fazer pra gente. E há 2 anos, quando a gente começou a falar dessa tecnologia, basicamente era quase um refrigerador de tamanho e de profundidade. Hoje é uma tela com 5 centímetros. E você tem o efeito 3D pleno. E por que eu citei o caso? Não, e era um monte de espelho, era você tinha um jogo de espelhos, era isso mesmo. Cara, era horrível, né? Agora você tem uma ativação em que você consegue ter. Imagina que você tem esse produto de desejo do cliente, aspiracional, em que o cliente consiga se ver no modelo, ou de alguma forma renderizado ali na hora, automático para ele. Então a experiência dele de marca, de engajamento com marca, é outra. Então, nunca eu falo que é só sobre um produto numa loja de moda, um varejo do que seja. É como você cria essa jornada em loja para garantir, se for do efeito bico, mas de garantir de alguma forma esse cliente seja impactado de diferentes formas, você evite zonas de sombra, promova a famosa jornada de excelência do cliente em loja e, mais do que a jornada de excelência, engajar com a sua marca, com o seu modelo, com o seu produto. Então, essa combinação de tecnologias, desde um painel de LED, pelo totem autoatendimento, pela mobilidade que ele pode também ter e até a tela 3D, nunca é sobre o produto, é sobre o ecossistema. E a gente faz muita diferença. Por isso que boa parte que você imaginar num shopping assim, fechar o olho e imaginar digital signage em shopping, a Samsung está presente em quase todas. Cara, você foi falando assim, eu cabeça borbulhando aqui, né? Sim. Cara, a tecnologia, ela encaminha muito para o que a gente tem de tendências, né? O varejo, ele está deixando de ser um ponto de venda só para ser um ponto de experiência mesmo. Necessariamente. Então, você vai no shopping hoje, você quase não sai com sacola, né? Tem muita coisa que você, dependendo da loja que você vai, você compra e recebe em casa. Sim. Né? E tem essa logística toda para você só experimentar lá. Você vê que outros segmentos, tirando o varejo, também estão caminhando para essa onda de experiência por conta da tecnologia também? Necessariamente. O varejo, talvez por necessidade, e aí vou trazer a realidade do varejo brasileiro. Né? Exatamente. Então, o varejo, a gente sabe porque está presente no varejo, a gente é nativo do varejo, né? Então, imagina que a gente acompanha essa transformação, as dificuldades e a concorrência que o varejo tem com o online, mesmo, mas eu consigo fazer o Endless Eye, eu consigo fazer alguns projetos, a gente acompanha essa dificuldade, então promover uma zona de experiência em loja é fundamental. E aí te respondendo a pergunta, sim. Quer ver um exemplo prático? Faz quanto tempo que você não vai numa agência bancária? Graças a Deus, bastante. Há muito tempo. Todos nós falamos, poxa, hoje eu consigo, para você é bom, para mim é bom, para o banco é bom, né? Então é o seguinte, poxa, a agência bancária, antigamente falava, poxa, os principais bancos têm presença em quase todos os municípios do país, tem um grande banco no país que tinha até uma campanha publicitária, falava sempre, qualquer cidade tem um Coreto, um Correios e uma agência desse banco, né? Ao longo do tempo, dado com os serviços online, isso é basicamente um ganha-ganha para todo mundo. Ao mesmo tempo, há uma camada de audiência, seja por necessidade, seja por geração, seja por aplicação a ser feita, que ainda precisa de uma zona de experiência de atendimento. Tem uma físico. barreira cultural aí, né? Cultural, geracional. Geracional. Tá?
Então, por que eu estou dando exemplo de agências bancárias? O que a gente tem feito com majoritariamente, o que você imaginar de bancos a gente tem feito, e agora não só bancos, tá? Fintechs, que o movimento contrário também, que surgiram no online e começam a ter zonas de experiência física. Isso é assim... O famoso mind-blowing, né? Mind-blowing Por que esse cara tá saindo do digital? da maneira que você vai Porque interagir. o humano precisa da interação humana ainda. E aí, como é que escala, você gera? Mas precisa. Precisa. E aí, como é que você gera, então, hoje que vai numa agência bancária, digamos assim, ele tem dois motivos, basicamente. Ou ele está indo porque, de alguma forma, tem um problema ele quer resolver, então a experiência dele está impactada. Então, quando ele chegar, você tem que ser rapidamente propositivo, rápido e eficaz para tentar, de alguma forma, mudar essa experiência dele. Ou está indo por algum outro motivo de experiência que você tem que engajá-lo ainda mais. Então, a gente tem feito muitos projetos com os grandes bancos, e agora fintechs, de como é que você promove uma zona de experiência automatizada, online, com um grau de interatividade com tecnologia absolutamente pleno. Então, um exemplo prático. Não é um case publicado, eu posso contar um milagre, não um santo, mas basicamente você imagina o seguinte, é um case que a gente implementou já em algumas centenas de lojas. O cliente chega, ele é reconhecido, seja pelo fingerprint, né, pela digital dele, ou pelo cartão dele, e ele é recebido por um avatar. E esse avatar vai identificar: olá, Cauê, seja bem-vindo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa loja, como é que eu posso te ajudar hoje? E aí ele tem lá um menu de opções, que ele vai interagir na tela. Vamos supor que ele queira fazer um empréstimo consignado, que é o caso. Então, eu fiz um empréstimo consignado e falo: muito bem, por favor, se dirija aqui à bancada ao lado, onde você vai preencher os formulários enquanto o seu crédito é avalizado, e depois nossa gerente vai te atender. Imediatamente na bancada ao lado você tem ele foi recebido por uma tela, Depois com um totem, e ele vai para um tablet, onde ele rapidamente preenche um questionário. Eventualmente ele pode ter um link até com entidades e órgãos públicos como gov.br para uma autenticação, faz uma proposta de contrato de empréstimo, tudo foi sendo avalizado. Assim que ele acaba ali, pensa um minuto aqui, mais ou menos 5 a 7 minutos preenchendo esse formulário, logo na sequência ele é chamado para sim, ele vai ser recebido pela gerente, que vai disponibilizar ou não o crédito para ele. E a gerente também é um avatar. E esse avatar fala: seu crédito consignado já está pré-aprovado, uma lista de clientes, ou eventualmente não foi, e ela dá uma resposta e um caminho para ele. Esse processo, esse exemplo que eu dei aqui, a jornada em loja é de aproximadamente 17 minutos. Em 17 minutos ele foi recebido e identificado com quem ele é, pelo nome dele, pelo nome que ele quer ser chamado, personalizado. Você consegue dar um atendimento basicamente digitalizado, e numa loja, você tem PMG de lojas, né, desse tamanho. Numa loja que você tenha no P, por exemplo, em algumas cidades, você consegue ter basicamente 3 pessoas só na loja. Em vez de você ter 17 pessoas atendendo, você tem 3 pessoas, você promove uma experiência altamente digitalizada. E ao mesmo tempo tem uma geração que quer ser atendida por pessoas humanizadas. Não tem problema. Ele tem também um time de pessoas que pode ajudá-lo. Então esse é mais um exemplo de como a gente, além do varejo de moda, a área bancária, a área de finanças, de alguma forma tendo um impacto da experiência em loja diferente. Falando de produtos, no B2B, qual que é o best seller de vocês? É celular? É smartphone? Por categoria, a gente não dá detalhes fisicamente de cada produto, que eu posso te falar que mobilidade, sem dúvida, acaba sendo mais expressivo, até pelo tamanho do mercado brasileiro, né? Então, você imaginar que no Brasil, nós somos, se não me engano, agora quase 220 milhões de pessoas, nós temos basicamente mais de 2 celulares por pessoa, quase, pelo último estudo, né? Então, você tem um volume de smartphones muito grande. Tem uma área de mobilidade, eu vou considerar mobilidade, celulares, que é o maior mercado, tablet também, né? Tablet muito relevante nesse sentido. Então, a área de mobilidade tem uma relevância maior, então a Samsung Electronics como um todo, a mobilidade é maior, dado os dados públicos que a gente compartilha, e você tem depois todo esse ecossistema que é muito, muito pujante, e tem que ser integrado. Que vamos falar de integrado, imagina um cliente, nós temos alguns projetos na área da saúde, que é outro tema que eu gosto bastante, que você tenha um cliente, um pós-operatório, que ele tem uma série de marcadores a serem acompanhados pelo médico, e que independendo do tipo de especialidade cirúrgica, ele sai às vezes com 3, 4 equipamentos para a residência dele para fazer o acompanhamento. Nós temos alguns projetos na verdade, que ele consegue com o smartwatch dele, ter o acompanhamento de vários dos KPIs que ele usava 3, 4 equipamentos de 1, 2 quilos cada um, o paciente vai estar só com o smartwatch e o médico consegue acompanhar remotamente aqueles KPIs que estão sendo acompanhados de smartwatch. Por muito mais tempo, né? Porque se você tá com o aparelho que é de cara e tudo mais, você vai ficar ali 1, 2, 3 dias de acompanhamento, você tem que devolver. Com o smartwatch você continua com mais tempo ali, pode ser uma constância no tratamento. Pode ser a longevidade do aparelho e pode ser até especialmente pelo conforto do paciente. Mas estou falando sobre uma integração, eu penso que esse smartwatch ele vai estar integrado com os KPIs que o médico no consultório dele vai estar vendo com o seu notebook, com o tablet, com o celular eventualmente. Então, o ecossistema integrado que vai trazer a diferença. Então não é sobre o smartwatch, não é sobre... É esse ecossistema integrado que seja na área da saúde, ou na educação, que nós falamos há pouco, ou do varejo que falamos há pouco, como é que se traduz em valor
e experiência para o cliente. Essa é uma preocupação legítima da Samsung, tá? Como a gente, de novo, torna tudo isso nesse invólucro agora com AI na prática, levando um grau de experiência estruturado para o B2B e quando você vai para o B2C, aí com camadas de encantamento ainda maior, né? Então, acabamos de lançar, por exemplo, o S26. Nosso novo flagship, né? É um aparelho espetacular. Então, desde funções básicas, todos nós como pessoa física adoramos, uma câmera melhor? Tem câmera melhor. As fotografias noturnas são, assim, de ficar queixo caído. Privacidade, eu achei sensacional. O sensor de privacidade é ímpar. É ímpar. Então, coisas que você... E isso é no nível de hardware, não é o software. É o hardware, é a tela. Então, como é que você traz, de novo, a volta que eu falei agora há pouco, há uma expectativa da Samsung de falar, what is next, né? O que a Samsung traz? E a gente não foge dessa responsabilidade de inovação. Integrando todo esse ecossistema de encantamento no B2C e traduzindo valor em solução para o B2B. Então, como é que o S26, você vai usar ele como uma ferramenta de produtividade para o B2B, seja para uma tradução simultânea, seja como é que você vai usar o AI para, inclusive para alguns índices preditivos, para trabalhar em reuniões e tópicos que você foi sendo gravado, e o nosso agente de AI pode sugerir temas. Tem N funções que podem ser trabalhadas, mas nunca é sobre o aparelho. É como é que a gente traduz isso no valor do projeto que o cliente quer. Cara, falar de liderança um pouco aqui, né? Só pra gente tirar um pouco de tecnologia, senão a gente vai ficar aqui o resto do dia falando. A gente gosta de tecnologia, fala o dia inteiro. Fala direto, cara. Não me deixa. Fala de um pouquinho de liderança aqui, que é uma das coisas que eu gosto muito. Como você se desenvolve como um líder, onde você se inspira, voltando até um pouco da parte da educação, faz parte da nossa educação ali nos podcasts e tudo mais, você aprender sobre liderança. Mas como que é Cauê líder? Eu tive grandes exemplos, quando você, no famoso ditado, você se apoia no ombro de gigantes para crescer, e eu tive a oportunidade, a felicidade, graças a Deus fui abençoado nisso, de ter, ao longo da minha carreira, grandes exemplos e ótimos gestores, e alguns gestores até, com todo respeito a eles, que aprendi até como não fazer, né? Então isso faz parte da nossa trajetória. Então no meu caso eu tento, óbvio, usar as experiências de grandes players que eu tive a oportunidade de construir na carreira. Então, trabalhei em Microsoft, Dell, HP, Oracle, Samsung. Eu tive essa felicidade de estar em grandes players com culturas diferentes. E que essa pluralidade de cultura é muito importante para se desenvolver como gestor. Eu acredito muito nisso. Então, tive a oportunidade de acompanhar grandes líderes. Não quero aqui me forçar a colocar o nome nenhum, que vou esquecer de alguns, mas são pessoas que me ajudaram muito no entendimento da carreira de cada momento e no grau de maturidade que cada pessoa na carreira vai ter. Além disso, é como você ter essa preocupação de vai buscar onde faz sentido as competências que você eventualmente ainda não tem para ofertar um melhor processo de liderança e gestão para o seu time. Outro ponto que eu acredito muito, Doug, é você se cercar de pessoas que sejam iguais a você no que é o core, então valores, princípios, horizontalidade, mas que sejam absolutamente diferentes em competências que você como gestor não venha a ter. Isso eu acredito de verdade. Eu sou o melhor gestor hoje porque as pessoas que eu tenho no meu time hoje pensam em alguns aspectos diametralmente diferentes de mim. E esse desafio do status quo, eu acredito que é um papel da gestão. Você tem que desafiar o status quo. Entendendo a cultura da companhia que você está, mas ao mesmo tempo de que forma o seu time pode te desafiar e desafiar a maneira, talvez tradicional, nesse eixo X e Y que a gente sempre teria a gestão. Então, tenho a preocupação de me cercar de pessoas diferentes, absolutamente competentes, mas diferentes do meu modelo de pensamento. Como eu falei, tem um hábito da leitura e de escutar. Eu acredito muito que a gente pode escutar. E por fim, não me furto de falar, é importante ter os oráculos de carreira. Como gestor de carreira, hoje eu tenho... sou mentor de algumas pessoas, tenho um projeto social que eu trabalho, junto com amigos e colegas, que é outro negócio espetacular, que é você aprende muito com isso e você conseguindo devolver, podemos falar disso depois. Isso é muito bom, cara. Ao longo da trajetória eu tive a oportunidade de ir coletando alguns oráculos de carreira, que são aquelas pessoas que foram grandes gestores, não necessariamente gestores diretos, mas que mais do que te ajudar nas respostas, eles te ajudam a fazer a pergunta certa. E assim que como gestor e mentor eu tento ser para quem, como meu mentorado, para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar. Então, como liderança, eu acredito nesse modelo de você sempre estar aberto à escuta, se cercar de pessoas diferentes, constantemente querer aprender. Então, em tecnologia, é óbvio que você vai sempre ter novidades. Agora, a gente nunca imaginava a exponencialidade que o AI traria num tão espaço curto de tempo. Opa, precisamos aprender. A gente não imaginava que a geração Z ia chegar no mercado de trabalho com características tão únicas, especialmente num processo pós-pandêmico, que ninguém tinha a metodologia de como lidar com aquilo. Opa, temos que aprender a lidar com esse pessoal. Como é que você os engaja, como é que você os participa, como é que você os desenvolve, como é que você aprende com eles, como é que eles traduzem os valores dos consumidores atuais. Então, como gestor e liderança, eu acredito muito nessa constante escuta, aprendizado e ter essa pluralidade no seu time para com quem você fala. Isso é fundamental. É assim que eu aprendi e ao longo da trajetória tive a oportunidade de ter gestores que também encaminharam esse aprendizado para mim, que foi bem importante.
Cara, e é assim, né? Essa pluralidade, gerações diferentes, o ouvido sempre aberto, que traz a inovação, né? Eu acho que você tá numa empresa dessa, passar por tantas outras tecnologias, se você não escuta, você não tá inovando. Não consegue. Acho que E a inovação, a gente pensa que a inovação é só tecnologia, na hardware, só tecnologia. A inovação vem na maneira como você vai lidar com uma equipe, a maneira de você estabelecer um processo, a maneira de você se comunicar, a maneira que a gente tem de se comunicar. Se você puxar pela memória recente, de 2018 para cá, a prática do que você leva de conteúdo em entrevistas com o cliente, em jornadas, é absolutamente diferente. completamente. Absolutamente diferente. E aqui eu nem digo no que aconteceu no grau de pluralidade maior de audiências, gêneros, interatividade com conceitos, mas a maneira como tudo isso misturado junto e levado para o mercado de trabalho. Então você, como responsável de uma empresa, de uma divisão, de um time, ou como contribuidor individual, é sua responsabilidade ser esse grande porta-voz para passar a mensagem correta e estruturada. Então tem que aprender. Você tem que aprender. E a gente aprende nisso. Não, e você chega em cliente, às vezes ele sabe mais do produto do que você, né? Isso acontece muitas vezes. Eu preciso... tem casos... Você tocou um tema excelente. Tem casos... temos um caso de um cliente, adoro esse cliente, é o Wagner, preciso citar, que é da Track and Field, a senhora da Track and Field, parceiro nosso de longa data, e eu tenho orgulho de falar que somos parceiros de longa data e um grande entusiasta de tecnologia, construiu esse maravilhoso... O report deles, hoje de manhã eu vi o report deles, eles estão na frente de todo mundo na varejo, assim, é o case do momento. Pensa como experiência de marca, como de engajamento, enfim, mais do que eu falar deles e dar o mérito a eles, obviamente, é sobre a pergunta que você colocou, é um prazer chegar em reuniões com ele, com o time dele, e como eles conhecem a tecnologia, inclusive a nossa. Fala, poxa, estou usando essa tecnologia X, faço a Y esse processo, isso aqui pra gente é ouro, porque mostra como esse cliente, de fato, mais do que está engajado com o seu produto, seu serviço, ele está engajado com o seu parceiro de negócio. E traz feedbacks. Isso aqui tem funcionado, isso aqui pode funcionar melhor, e se a gente fizesse tal coisa juntos? Esse tipo de cliente, ele tem um valor estratégico no longo prazo. Então essas parcerias de longo prazo têm que ser tão bem cuidadas, que eu dou um valor enorme. Então, sim, tem clientes que acabam tendo um impacto tão grande com o dia a dia da tecnologia, com os seus serviços, os seus produtos, que não só dá um prazer, mas surpreende também como eles já conhecem. Uma das coisas mais difíceis de IA, quando a gente começa a estruturar e pensar em soluções, são os dados. Estruturar os dados, ter uma governança de dados, essa palavra é tão chata, né? Governança de dados, mas é essencial para você ter a IA. Quando vocês chegam nesses parceiros, esse tipo de consultoria vocês prestam também, vocês ajudam a estruturar isso, é praticamente uma consultoria para mim, tá? Mas... Te respondo, a pergunta é ótima. A resposta é sim, até onde vai o grau de maturidade daquela companhia com isso. Porque eu posso chegar aqui contigo e falar... ou você chegar para mim e falar de física quântica, falar termos que sejam absolutamente importantes para mim. Eu não tenho conhecimento disso. Então, por mais que eu dê ouvidos a você, talvez eu não seja audiência para isso. Então, eu quero chegar com esse exemplo, pode ser que a gente chegue em clientes, e se o grau de maturidade daquele cliente não tiver pronto, apto, preparado para certos graus de governança e trabalho estruturado de dados, o cliente não vai ver valor naquela proposição. Então, a resposta é sim na consultividade. Você tem que entender o momento de maturidade do cliente. Naturalmente vai como falei, pequenas e médias empresas têm outro grau de investimento e momento de adoção, ao mesmo tempo tem pequenas empresas que já nasceram hypadas no tech. Então eles sabem, às vezes mais do que você, de como trabalhar a estrutura de dados. Outros não. Então a minha resposta para ti passa pelo grau de maturidade do cliente. Se o cliente está num grau de maturidade mais avançado, você consegue desenvolver e ter outros tipos até de provas de conceito, de como a gente, com a estrutura de dados, a gente pode trabalhar esse tipo de ativação para esse mercado, para essa vertical, para esse segmento. Com clientes que ainda não estão nesse grau de maturidade, a gente tem que respeitar esse momento, e mais do que, eu tenho uma preocupação legítima, a gente não tem que educar cliente que não quer ser educado, não gosta de fazer evangelização. A gente tem que respeitar o momento do cliente e apontar, quando eles assim nos procuram, ou abordamos de como a gente pode juntos desenhar essa jornada de avanço, mas passa muito pelo grau de maturidade do cliente. Porque isso aconteceu já várias vezes, sabe? A gente chegar no cliente e eles falam, poxa, isso aqui vai caber tal e tal solução, e o cliente não está preparado para isso. E não só você não vai conseguir viabilizar um negócio, ou mesmo se você viabilizar o negócio, não para em pé, né? Não para em pé, no curtíssimo prazo. O cliente não vê valor na continuidade daquilo. Então temos uma preocupação legítima, eu falo isso hoje a maior parte das reuniões que meu time engaja, que eu faço as palestras, ou a gente faz eventos, eu tenho mais dificuldade nesse momento, pelo momento do mercado brasileiro, em a gente, junto com o CFO, com a área financeira, desenhar a viabilidade financeira do projeto, do que a viabilidade técnica. Porque a viabilidade técnica,
a gente, como Samsung, como nosso parceiro de negócio, a gente consegue, vai parar em pé, pelo diferente grau de maturidade de cada cliente. Mas invisto mais tempo hoje, cliente. Você viu que já deu, parou em pé a tecnologia, faz sentido para vocês no longo prazo. Como é que a quatro mãos a gente agora viabiliza esse projeto para você? Então, esse eu diria que é onde eu invisto a maior parte do tempo hoje junto com o meu time. Para você, qual que é o setor da economia no Brasil assim que você fala, cara, esse é o que tem mais potencial pra gente aqui de desenvolvimento? Tem alguns. Sem citar um específico, mas dando margem à abertura para vocês pensarem bastante. Educação e saúde sempre foram... A saúde privada sempre investiu mais, obviamente, e educação e saúde sempre foram as áreas que investiam por último, seja por limitação de adoção tecnológica, mas também por algumas resistências, protocolos. Eu estou citando pela terceira vez aqui, porque de fato, eu acredito que daqui a algumas décadas a gente vai lembrar do processo pandêmico como foi algo, um acelerador e catalisador para muita coisa, que transformou a nossa sociedade, a maneira de fazer negócios. Você pega da pandemia para cá o que aconteceu de investimentos públicos e privados na área da saúde e educação, como os exemplos que eu citei no começo, são enormes. Então, minha resposta para ti é: passam por educação pública e privada. A área da saúde, também a área da saúde nos seus diferentes frentes. Estou falando só de equipamentos absolutamente voltados a mapeamento de saúde, mas a gestão do processo de saúde como um todo. E não tem como não falar dessa transformação que o varejo está passando. O varejo tem um potencial enorme, dada todas as dificuldades, e eu falando agora do varejo de tendências globais, não só no Brasil, mas todas as dificuldades que globalmente o varejo encontra, ainda tem uma zona de oportunidade nessa transformação no varejo enorme. E o varejo inúmero, o alimentar, o de moda, o varejo financeiro, você tem um potencial grande. Então a gente enxerga, e não tem como fugir, especialmente no mercado brasileiro, que a gente sempre tem aspirações, e agora com investimentos robustos que vieram de companhias de fora, a indústria no Brasil. Então a indústria, que seria o caso de PepsiCo, né? Tem vários outros casos que dentro em breve a gente vai poder divulgar, está no nosso playlist lá no site Samsung B2B, são os grandes parceiros de investimento estrutural que eu falei, da linha de fábrica, a força de vendas, o atendimento ao cliente. Então a indústria seria por fim. Então eu diria educação, saúde, uma grande parte do varejo que vai sair ao longo de, eu diria, anos, e a indústria. Então são as verticais que a gente vira mais pujante. E aí, obviamente, a aceleração ou não desses crescimentos passa pelo CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão que o mercado eventualmente tenha. O custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Hoje, quando nós estamos aqui gravando esse podcast, estamos com taxas de juros altíssimas do Brasil. Então, estrangula muito e viabiliza muito nos projetos, especialmente pequenas e médias empresas, freia investimentos de grandes. Ao mesmo tempo, a gente tem, mesmo com cenários assim, e aí eu tiro o chapéu para o empresariado brasileiro, a maneira com a qual a gente consegue ser criativo, tornar viável projetos que teoricamente fala assim, isso aqui tem que ser absolutamente corajoso para implementar num momento como esse, e eles fazem, e tem histórias de sucesso maravilhosas, com franquias, falando pequenas e médias empresas, com franquias, assim, dou um valor enorme às empresas que trabalham nesse sentido, e as grandes associações de pequenas e médias empresas que tornam viável e acessível muito dessas novas tecnologias para esse público. Então essas são as verticais que a gente entende que para agora e para o futuro fazem muito sentido. Pegando agora, assim, de futuro próximo, nos próximos 6 meses, produtos, eu não vou falar de 5, porque ninguém fala mais de projeto de 5 anos para frente, porque é impossível hoje. Olha a futurologia, né? Não tem como falar. Mas de lançamentos de produtos daqui para o B2B, daqui 6 meses, o que vocês vão trazer para a gente aqui? Eu vou até fazer um jabazinho de vendas aí. Legal, a pergunta é, esse ano foi um ano, está sendo um ano no Gerúndio novamente, meio importante para a gente de alguns lançamentos. Então, desde da linha nova do S26, que ele traz quebras de barreira, especialmente para AI, novas funcionalidades que fazem diferença no dia a dia para o B2B. Indo para telas, como falei, a parte do Spatial 3D é diferenciado. O grau que você vai ter de interação de marca e ativações permite uma criatividade e uma expansividade enorme de novas fontes de receita, passando por algumas plataformas de software, por exemplo. Então, falando de software, não só de produto, a gente tem 2 plataformas que eu considero chave na aplicação como um todo. A primeira é a plataforma Knox, de segurança. Então, você fala desde na área financeira, toda a parte de criptografia, passando pela parte de gestão e indústria, fraude, enfim, a Knox traz a camada de segurança e uma suíte de segurança, e a gente tem alguns lançamentos que aconteceram, e a gente vai continuar ao longo do ano, que é fundamental, então Knox é a chave para nós. Além disso, eu considero talvez um groundbreaking aqui, um lançamento que nós acabamos de fazer, agora no finalzinho do ano, que é do SmartThings Pro. Então o SmartThings, vocês conhecem, é o aplicativo que você tem lá na sua casa, que controla a integração da sua TV, seu ar-condicionado, seu robozinho aspirador, sua geladeira e assim por diante. O SmartThings Pro é a consolidação disso para o mercado corporativo, para empresas.
Então, um exemplo prático nisso, imagina que você tem um supermercado. Então, um supermercado, sei lá, 5, 6 supermercados, uma rede de supermercados. Numa quarta-feira, 8 da noite, talvez você não tenha em todos os corredores do supermercado a necessidade de ter o mesmo grau de ar-condicionado, no mesmo temperatura para todos. Necessariamente, talvez seja vazio alguns corredores em algumas das lojas. Ao mesmo tempo, num sábado, 6 da tarde, vai estar lotado. Então, como é que você usa? E ar-condicionado é um dos pontos de custo de energia mais pesados que qualquer empresário vai ter. Então, imagina essa rede de supermercados, como é que você consegue ter um software que o AI dele vai conseguir dimensionar, seja por sensores, por mapa de calor, por atendimento aos usuários, quanto eu coloco de ar-condicionado, em qual corredor, em qual hora, de qual momento, de maneira automática, seja programada pelo gestor ou de maneira automática responsiva. E ao mesmo tempo, como é que ele pode falar o seguinte, poxa, naquele corredor não tem ninguém nesse momento, eu não preciso deixar aquela tela ligada, eu posso colocar ela em stand-by. Então o AI faz isso para você. Como é que você consegue ao mesmo tempo ter, poxa, naquele PDV ali, eu não preciso estar os 5 totens ligados agora, eu vou deixar só 2 ligados, porque não tem gente suficiente. Por outro tema poxa, estou vendo que tem um possível índice de falha de rede na loja do Recife, já abre um ticket para suporte técnico. Isso é um software que consegue fazer essa gestão, seja preditiva, no caso de possíveis falhas, seja reativa, de acordo com os KPIs estabilizados. Então o SmartThings Pro ele vem para ser esse grande orquestrador e mapeamento de como a gente trabalha eficiência do consumo energético, possíveis pontos de falha e gestão de conteúdo. Então é um software espetacular, esse é bem importante. Esse é bem legal mesmo. Recomendo quem tiver a curiosidade e a oportunidade, vem visitar o nosso showroom, a gente mostra na prática como ele funciona. E até um ponto legal, tá, Doug, que a gente é um dos poucos players no mundo, que eu diria, que a gente consegue tangibilizar o valor de B2B. Poxa, eu trabalhei em grandes players de software, tenho um baita orgulho, e sempre software é muito difícil você mostrar na prática, tangibilizar, né? Você tem que mostrar a plataforma, tentar mostrar numa tela. Ao mesmo tempo no hardware, você mostra só o hardware, ou quando você fala de serviço, como é que você justifica. A Samsung consegue, num espaço como o que a gente tem lá, demonstrar e fazer as provas de conceito do cliente. Você é um grande banco, eu vou te demonstrar todo o conceito de control room lá no grande banco. Se é um varejo alimentar, vamos usar o seu software, o seu sistema e projetar lá nas nossas telas a jornada de experiência do cliente. Micropox para o cara ver. Micropox. No tempo que ele quiser. Então, isso é muito legal. E esse exemplo que eu falei do SmartThings Pro, tá lá para ser visto. E a gente tá com o conceito do SmartThings Pro até indo para a parte pública, né? Como é que você consegue linkando isso com os Smart Cities. Então, o potencial nosso, diria, de investimento no mercado brasileiro é enorme e a gente continua traduzindo esse potencial em investimentos. O mercado brasileiro é muito relevante para a Samsung, muito relevante, globalmente. E uma das provas disso é como qualquer lançamento que a gente acaba de fazer na CES, por exemplo, como foi o Spatial, a gente acabou de trazer o Brasil. Menos de um mês depois eu trouxe para o Brasil. Então, acontece o lançamento do S26, o Brasil faz parte do lançamento global da Samsung. Então, a gente tem uma relevância importante. O mercado brasileiro é não só em tamanho, em potencial, como eu disse, mas na prática é bem relevante e a gente faz questão de estar presente nessa jornada aí. E falando de cultura, né? A gente tocou levemente ali de várias culturas diferentes. Como que é essa cultura coreana, sul-coreana aqui, como vocês traduzem, tropicalizam ela aqui pro Brasil? A beleza, te respondo, a beleza disso é que não é somente a cultura coreana, é literalmente a combinação da cultura coreana com a nossa cultura brasileira, que já é absolutamente múltipla. As companhias asiáticas elas vão ter valores, princípios e algumas metodologias bastante únicas, né? E no final do dia, a Samsung é uma empresa coreana, originalmente. Porém, na prática, é uma empresa global. É uma empresa global. Então, hoje nós temos pessoas na liderança em algumas áreas de desenvolvimento, etc., que são americanos, indianos, europeus, sul-americanos, você tem. Um exemplo prático disso é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem centro de desenvolvimento de novos produtos globalmente, aqui no Brasil. Então nós temos tanto em Manaus quanto na nossa fábrica, quanto a fábrica aqui de Campinas, tem centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos que alguns são exportados globalmente, softwares e tal. Então mostra um pouco dessa... Isso é super relevante falar, cara. Muito. A gente acha que é tudo importado, que a gente não tem inteligência, propriedade intelectual e tal. Temos com grande gabarito. Com grande gabarito. A gente tem soluções desenvolvidas aqui que são aplicadas para produtos globalmente. E algum exemplo assim que a gente possa tem alguns, mostrar aqui na tela? Algumas aplicações que é desenvolvida de segurança para a plataforma Knox, por exemplo, que foram desenvolvidas no Brasil e usadas globalmente pela Samsung Electronics. E essa cultura, na prática, é utilizar essa cultura que vem, a cultura originária da Coreia, asiática, sul-coreana, como é que a gente traz essa cultura, essa metodologia de trabalho com a cultura local, no caso do Brasil, assim como todos os países que a Samsung tem presença, ter essa tropicalização. Então, uma coisa que é bem valorosa, a Samsung é absolutamente respeitoso para se trabalhar, há um entendimento claro
dadas as regras e maneira como a Samsung tem de metodologia de trabalho, como é que localmente a gente faz a aplicação disso. Então, tem muito respeito ao ambiente, essa pluralidade, que eu já usei essa palavra, como que a gente coloca o nosso estilo de gestão, e aí, sem falsa modéstia, os gestores brasileiros são muito, muito admirados pelos gestores coreanos, legal, pela resiliência, pela capacidade criativa e pela alta capacidade de execução que nós temos. Então, nós temos uma capacidade de execução, os times são muito diferenciados, os graus de entrega, e essa combinação permite que a gente chegue e leve para o mercado não só o melhor produto, mas o melhor atendimento, o melhor suporte. Como é que a gente... E ter também, né, essa humildade de entender que a gente faz o melhor serviço possível, mas sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre vai ter. Não é um clichê, é verdade. É verdade. A gente fala muito que é o VOC, né, o Voice of Customer, né? Como é que um cliente eventualmente passa, poxa, eu tive uma experiência não satisfatória num atendimento pós-venda, ou tive um problema, um SLA que não aconteceu. Como é que a gente faz esse pós-mortem do processo, do projeto, reavalia e não acontecer de novo? Isso eles têm, especialmente os coreanos, têm uma preocupação legítima de constantemente melhorar. Constantemente melhorar. Pô, tive esse feedback, tive essa derrota, tive esse aprendizado, o que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu mitigo o risco disso acontecer de novo? Então essa obsessão pela contínua melhora, e pra gente que gosta de tecnologia, é muito importante porque eles não se satisfazem com... A gente poderia falar, poxa, como um dos líderes de atuação no que a gente tem de produtos aqui, a gente está numa posição talvez de conforto. Absolutamente, absolutamente. A cultura coreana nesse sentido, ela o tempo inteiro te empurra, vamos pro próximo. E, novamente, a gente gosta de tecnologia, tem que ser passional com isso, e a gente passional de uma maneira estruturada. Como é que você dá o próximo passo? Então, eu tenho um enorme orgulho, eu estou na Samsung completando 7 anos. Aí tinham 7 anos transformadores, peguei período de pandemia, esse período pós-pandemia de grande aceleração, um mercado mais estável, um mercado absolutamente desafiador, brasileiro como agora, e ao mesmo tempo a gente, com todas essas variáveis, a gente consegue enxergar um potencial futuro de curto prazo enorme, mesmo com todos os possíveis desafios. Então, estar nessa cultura que a Samsung permite, a gente mostrar o nosso melhor no trabalho. Cara, pra gente chegar na nossa reta final aqui, senão a gente vai ficar 3 horas fazendo podcast. Eu gosto sempre de pedir uma dica pra quem tá ouvindo a gente aqui, que tá entrando no mercado de trabalho, quer trabalhar com tecnologia, quer ir pra uma grande tecnologia. Que dica que você daria pra essa pessoa? É muito importante, eu escutei, como eu falei agora, sempre a gente tenta escutar o que está sendo dito no mercado, grandes oráculos de carreira, as pessoas que são formadoras de opinião. Uma coisa que eu acredito bastante aqui, e falo isso para os jovens do projeto social, que o trabalho me permite falar, o projeto social chama Pulse Mais, é um projeto social, começou com o chamado Da Periferia para Faria Lima, e nós vamos para o projeto agora chama Pulse Mais, foi fundado por um grande amigo e colega, Thiago Lima, eu tenho orgulho de ser sócio fundador, e a gente trabalha jovens de 15 a 19 anos, que vêm de famílias ou de uma estrutura social não tão qualificada, ou tem tantas oportunidades para trabalhar na capacitação e a entrada no mercado de trabalho. Então, essa sua pergunta eu falo com satisfação e propriedade. Fazer aquilo que você, mais do que fazer aquilo que você gosta, é fazer aquilo que você identifica que você é bom. Mas no começo do mercado de trabalho eu não sei no que eu sou bom ainda. Então vamos testar essas competências. Então hoje existem inúmeras formas de você buscar se qualificar. Seja num curso de inglês, seja num curso profissionalizante de alguma matéria ou de alguma disciplina que você assim goste, seja ela física ou laboral, seja diferentes frontes, mas a palavra inicial é tenta se capacitar. Então, fazer o que você entende que você é bom. Normalmente o que a gente é bom é o que a gente gosta, não necessariamente. Eu vi um podcast recentemente. O cara falou, eu sou bom em jogar videogame. Se você é muito bom em jogar videogame, hoje existem ligas profissionais espetaculares. Exatamente, e no Pulse Mais tem até uma das jornadas que a gente faz de desenvolvimento para gamers. Legal. Então existe essa jornada, é possível. Se é o que você é bom, você consegue provar seu valor e de alguma forma desenvolver competências, invista no que você é bom. Ao mesmo tempo é importante... beta tester do Free Fire aqui. Do jogo X, né? Então é possível fazer bastante coisa. Então capacitação é o primeiro ponto que eu daria nesse sentido. Para fechar, sempre buscar se cercar da maior quantidade de pessoas possíveis que agreguem para a sua carreira, a sua jornada. O grande aprendizado, ninguém vai fazer nada sozinho. Você não vai chegar sozinho. Então, para chegar mais longe, esteja acompanhado. Mas a famosa ditada, quer chegar mais rápido, vá sozinho, mais longe, vá acompanhado. Vá acompanhado. Se cerque das melhores pessoas possíveis, no seu âmbito social, no seu âmbito profissional. Isso vai e novamente, pessoas que talvez tenham a similaridade no que é importante, mas sejam diferentes em alguns outros aspectos. Então, jovem, se capacite, tem grande quantidade de ferramentas gratuitas, algumas pagas, a maior parte gratuita, que você pode buscar capacitação e ir atrás do que você faz bem, e no que você faz bem, você tende a gostar e ser bom nisso.
Cara, obrigado pelo podcast aqui, sua presença, abrir sua agenda para trocar figurinhas com a gente aqui. Sucesso na sua carreira aí, parabéns. Doug, prazer. Obrigado pelo tempo aqui, a gente acabou sendo um papo super natural, satisfeito, feliz aqui Nem de parece poder que foram 2 compartilhar. horas, né? Passou rapidinho. Mas obrigado, pessoal, pela audiência. A Samsung, e do meu lado, estou à disposição para a gente ampliar essa conversa, dar continuidade, recebê-los no showroom da Samsung. A gente está com hoje um momento muito especial, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do nosso peso, e eu como gestor tenho plena ciência do que a gente pode alcançar. Então, obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer estar com você outras vezes. Show de bola. Vou lá no showroom fazer um vídeo lá especial pra gente fazer um make-offzinho aqui. Vamos lá, você vai ficar encantado. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima.